Olá para você que está nos acompanhando nessa série Empresas Feitas para Crescer. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Na verdade, todos nós temos um desejo no nosso coração em sermos melhores em alguma coisa. E com relação à empresa não é diferente, né? Mas o que é muito interessante é que as pessoas às vezes confundem um pouco o desejo com o objetivo. E por isso muitas vezes elas não conseguem sair do lugar. São muitas as pessoas, as histórias, né, que essas pessoas contam, falando assim, eu gostaria tanto de ser melhor, eu queria que minha empresa fosse melhor, mas hoje eu quero ensinar algo para você que vai facilitar muito essa sua caminhada. E nós vamos falar um pouquinho sobre metas. Gente, hoje trouxeram meu apagador de volta, Zé me devolveu o meu apagador, vocês viram só, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas. Isso serve para a vida, mas para a empresa é fundamental. Se você não sabe aonde você está, se você não sabe quanto você fatura, se você não sabe quantos clientes você possui, que são recorrentes, né, que são clientes constantes, você não tem como estabelecer metas. Uma das coisas fundamentais para você estabelecer uma meta é você saber aonde você está. Porque quando eu sei aonde eu estou, eu vou estabelecer aonde eu quero chegar. Você entende? Não adianta eu dizer, por exemplo, que você vai comprar uma passagem e aí você vai dizer que você quer ir para a Bahia, mas a primeira coisa que ele vai perguntar é onde você está. E a mesma coisa quando nós vamos construir uma meta. Agora, note que coisa interessante. Um objetivo principal, né? Então, vamos usar o exemplo da viagem. De repente, você está em São Paulo e você gostaria de ir para a Bahia. Então, você tem que traçar uma linha que te leve até lá, né? Você vai ter que fazer todo um processo para que te leve até lá, porque um pouquinho que você sair de lá, você já não chega mais na Bahia, né? E o que vai te ajudar a traçar um objetivo principal e depois criar metas, né, menores para que você possa atingir o seu objetivo e não sair da rota? Então, é muito importante, em primeiro lugar, você entender o porquê você está querendo fazer isso. Quando a gente não tem um porquê, fica muito fácil a gente se perder. E o que eu quero sugerir para você hoje, se você tem uma empresa, é muito importante você se avaliar e identificar aonde você está e aonde você quer chegar. Porque enquanto você não tiver essa informação, você não vai ter um objetivo, você não vai sair do lugar. Tudo que você tem é apenas um desejo. Mas vamos lá, vamos transformar esse objetivo em metas? Provavelmente, se você já pesquisou um pouquinho sobre esse assunto, você já deve ter ouvido falar, e se você nunca pesquisou sobre esse assunto e você pesquisar, você vai ver que existe na internet muitas coisas, muitas informações sobre um estilo de meta chamado Meta Smart. Embora isso possa significar, né, inteligente em inglês, na verdade são 5 palavras que vão dar um direcionamento para essas metas. São 5 palavras em inglês, né, que começam com essas letras, que vão significar, por questão de tempo, vamos falar aqui, que essa meta, para você conseguir atingir algo, você tem que ter uma meta que seja específica, você tem que ter uma meta que seja mensurável, você tem que ter uma meta que seja alcançável, você tem que ter uma meta que seja relevante e essa meta ela tem que ser temporal. Então, vamos traduzir isso. Aguenta firme aí. Quando você tem uma meta, se essa meta for genérica, por exemplo, imagina que você fala assim, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Isso é genérico, né? Agora, se você estabelece uma meta para ela ser específica, o que vai acontecer? Você vai dizer assim, eu quero fazer uma atividade física a partir de 2019. Ou pelo menos, eu quero começar a fazer uma atividade física. Ou eu quero, e dentro disso, mesmo atividade física ainda pode ser genérico. De repente, você precisa falar, olha, eu vou começar a correr, eu vou praticar Muay Thai. Você precisa ser específico, você tem que definir o que você vai fazer. Porque quando você é muito genérico, então qualquer lugar serve. Essa não é a expressão que a gente costuma dizer? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve? Você quer viajar, para onde? Para onde você me levar. Então, quando você tem só um desejo, é normalmente isso que acontece, ele fica solto. Para que você consiga atingir os seus objetivos, você precisa transformar isso em metas, e essas metas, elas têm que ter essas características. Então, vamos pensar juntos? Por exemplo, você pode falar, eu quero crescer como empresa. É genérico, mas você pode estabelecer, eu quero crescer em vendas. Hoje,
E aí, lembrando, né, do que a gente acabou de falar, você sabe onde você tá. Quanto eu faturo hoje? Ah, eu faturo, sei lá, 20 mil mês, eu faturo 200 mil mês, eu faturo 5 mil mês, e eu quero aumentar as minhas vendas, eu não quero mais ficar com essa quantidade de vendas. Então, eu preciso aumentar essas vendas e eu quero, a partir de agora, né, ou uma meta para o trimestre que vem, para o próximo ano, eu quero faturar por mês, sei lá, 30 mil. Ok? Então, você tem uma meta específica, eu quero aumentar em vendas. Isso já é uma meta, ok? E ela já começa a ser específica. Mas, além de específica, ela tem que ser mensurável. Eu não posso só dizer que eu quero aumentar em vendas. Por exemplo, eu quero melhorar a qualidade de um determinado produto. Então, eu preciso estabelecer isso em números. É a mesma coisa que você falar, eu quero emagrecer. Mas você quer emagrecer quanto? Você precisa ter esse número, e para você saber quanto você quer emagrecer, você precisa saber quanto você tem hoje. Se você não fizer essa avaliação, tudo que você tem em mente é apenas um desejo. Nós estamos perto de acabar o ano. É hora de você rever por que muitas vezes você não consegue atingir objetivos que você estabelece no início do ano. Porque são apenas desejos. Eles não são objetivos que têm um porquê. E como não tem um porquê, você não estabelece metas. Essas metas não são claras. Quando você tem um porquê, você estabelece metas e você trabalha em cima delas. Então, continuando com o nosso objetivo aqui, eu quero aumentar em vendas e eu quero aumentar as minhas vendas, né? Essa é a minha meta, em 20%. Eu preciso mensurar, tem que ter número. De alguma maneira, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu vou chegar. Olha, eu quero correr, mas eu quero correr 7 quilômetros. Eu quero participar de uma meia maratona, né? Eu quero correr 21 quilômetros. Então, tem que ser mensurável. Porque se você não tiver como medir, você não vai saber se você está crescendo nisso, se você está melhorando nisso, entende? Então, por exemplo, se o que você fatura hoje não atende a sua necessidade, né, dentro dos seus custos, direto e indireto, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá no nosso curso, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Você precisa estabelecer aonde você quer chegar. Então, aonde você quer chegar para suprir. Por que você quer isso? Só por um capricho? Não, porque provavelmente você precisa cobrir todos os seus custos, você precisa melhorar a sua estrutura, então precisa ter um porquê. E aí, quando você tem esse porquê, você começa, primeiro, tendo uma meta que é específica, depois tendo uma meta mensurável, e depois essa meta, ela precisa ser atingível ou alcançável, né? Por que ela precisa ser alcançável? Imagina que hoje você fatura 20 mil reais por mês. E aí você quer estabelecer uma meta que você vai faturar 5 milhões por mês. Você tá me entendendo? É algo tão inatingível que nem você, nem a sua equipe vai se comprometer com ela. Todas as vezes que eu participei de planejamento de meta em algumas empresas, a gente sempre coloca para a área de vendas algo que tem que ser desafiador, mas alcançável. Porque se você estabelece uma meta que é muito fora da realidade, as pessoas elas já sabem que não vão atingir, então elas não se esforçam. Eu não sei se você já viu sobre isso, mas quando você manda uma mensagem para o seu cérebro, isso aqui não dá, o seu cérebro para de trabalhar. E se a sua meta ela não for atingível, ela não for alcançável, você não vai conseguir encontrar soluções para que você consiga realmente atingir essa meta. Então, é melhor que você comece a fazer de uma maneira gradativa, né? Então, eu quero aumentar, sei lá, 5% por mês. É possível? De acordo com a sua realidade? Depende. É possível que você dobre esse faturamento? É possível. Tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. E quando você estabelece as suas crenças em cima disso e você vai buscar soluções em cima disso, você vai conseguir atingir. Mas é muito importante que você tenha um roteiro. E o roteiro é ter metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis ou atingíveis e sejam também, sabe o que? Relevantes. As pessoas elas não se comprometem com uma meta que ela fala, gente, mas para que isso? Né? Imagina que você tem um restaurante, você serve marmitex e aí você já tem um espaço super pequeno na sua cozinha e você inventa que você quer comprar mais 2 fogões.
o que vai acontecer? Toda a sua equipe vai falar assim, mas para que isso? A gente está precisando ir para um outro espaço, né? Então assim, a meta, ela não pode ser um capricho, ela tem que ser relevante para que tem esse porquê, né, que a gente falou aqui. Então tem que ter uma razão real que vai te motivar a trabalhar em cima disso. Então por que eu quero aumentar as minhas vendas? Só porque eu quero vender mais? Não, eu quero vender mais por quê? Porque eu tenho um objetivo, porque eu sei aonde eu quero chegar, tá? E aí, né, pra gente terminar essa questão aí dessas palavrinhas aqui, essa meta, ela precisa ser também temporal. Você precisa estabelecer um tempo para que essa meta seja cumprida. Como eu dei o exemplo da corrida, eu quero correr 7 km. Em quanto tempo? Em meia hora. Você entende? Então, como que isso vai funcionar na sua cabeça? Quando você começar, provavelmente você vai correr, sei lá, 3 quilômetros e talvez você vai gastar meia hora para isso, gradativamente. Ou você vai ter que aumentar a distância e também gradativamente você vai ter que diminuir o tempo, porque você tem uma meta que ela é temporal. Você vai estabelecer em um ano, eu quero estar correndo 7 quilômetros em meia hora. Você entendeu? Então você fez com que ela seja, essa meta ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Indo para o mundo dos negócios, que é o nosso objetivo aqui, nós podemos dizer que você pode estabelecer o seguinte: meu faturamento hoje é de 20 mil reais e em um ano eu quero estar faturando 30 mil reais. Aí é muito importante que você tenha um histórico de vendas. Por isso que os registros, gente, eles são fundamentais. Você não precisa necessariamente ter um sistema, embora existam vários sistemas que são custo muito baixo para pequenas empresas, mesmo que você seja uma equipe, né? Mesmo que você trabalhe sozinho, existem sistemas de valores muito baixos, né, que você pode estar utilizando aí. Mas você pode utilizar uma planilha do Excel, você pode utilizar um caderno, não tem problema. Mas é muito importante você efetuar registros. Quando você efetua registros, você vai ter uma coisa que a gente chama de histórico. Sem um histórico, você não vai saber, por exemplo, como criar uma meta. Como que você vai... o mercado, ele oscila, né? Nós temos comportamentos diferentes com relação aos clientes, às estações do ano, de acordo com o seu segmento. Então, existem segmentos que agora, né, nós estamos entrando praticamente primavera, verão, muitas pessoas, elas têm um momento, né, de ápice aí no seu ramo de atividade. E para outras pessoas, pode ser que de repente não seja tão bom. Então, é muito importante que você crie um histórico. Em janeiro do ano passado, eu faturei quanto? Do ano retrasado, quanto? Mas você não tem como levantar isso se você não tiver isso registrado. Faz no caderno, faz no Excel, mas faça. Porque se você não tem números, se você não vai saber aonde você está. E se você não sabe onde você está, não tem como você definir um objetivo para chegar mais longe. Então, hoje eu quero te desafiar a algumas coisas. Falei bastante coisa aqui, né? Mas hoje eu quero te desafiar a algumas coisas. Primeira delas, defina um objetivo. Vamos sair do lugar comum? Você não foi feito para acordar todos os dias, ir para sua empresa e se conformar com o jeito que ela está. Você não foi feito, de repente, para ter um grande sonho de ser um empreendedor, mas trabalhar como colaborador, como funcionário, mesmo que seja uma empresa boa, e você ir trabalhar todos os dias frustrado, porque não é isso que você quer viver. Mas estabeleça um objetivo e dentro desse objetivo estabeleça as metas. E essas metas, elas precisam ter essas etapas aqui. Quando você fizer isso, você está trilhando um caminho e a probabilidade de você alcançar aquilo que você está pensando, ela é muito grande. Na verdade, a maior parte das pessoas enfrentam dificuldades para estabelecer uma empresa de sucesso. Não é fácil, existem desafios sim, existem percalços sim, mas quando você tem um grande porquê, quando você tem uma razão daquilo que você está fazendo, e a gente vai falar isso em um outro momento, você vai ter um objetivo, você vai realmente querer crescer e aí, consequentemente, essa é uma ferramenta fantástica para te ajudar, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí para o seu crescimento. Eu estou muito feliz, tenho recebido vários comentários muito bons, né, desse conteúdo, e eu estou fazendo isso com muito carinho para você, porque eu sei que a jornada do empreendedor, ela é uma jornada um pouco solitária, né? Mas eu quero te ajudar de alguma maneira. Se você puder, comente, faça um comentário, né, sobre os conteúdos que a gente está compartilhando com você. Isso nos direciona para saber se a gente está realmente colaborando, se esse é o caminho. Se você quer que a gente fale sobre algum outro assunto, faça aí o seu comentário.
E claro, compartilhe, né? Nos ajude aí compartilhando esse conteúdo, dê o seu like aí, né? Nos ajude para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. E de repente, essa, né, essa estratégia que uma pessoa lá longe pode estar precisando, e vai ser o seu compartilhamento que vai nos ajudar nisso, tá bom? E fique atento, nós estamos com novidades. Nos siga aí, né? Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais e não fique de fora, porque vai ser fantástico, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana, um ótimo dia de trabalho, estabeleça um objetivo e voa!